Pregação de John Tauler. Tema da pregação: a vida de São Paulo. Meus caros filhos, o dileto São Paulo nos transmite hoje em sua carta um ensinamento muito útil, até necessário. É uma carta mais longa, mas eu dela tomarei apenas uma parte para exame. São Paulo diz a seu respeito: conheço um homem que há 14 anos, não sei se com o corpo ou se fora do corpo, mas Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. 2 Coríntios 12, versos 2 e 3. O fato de que São Paulo tenha mantido silêncio durante 14 anos e sem autorização divina, não tenha desejado revelar nada, mostra que ele não se comportou como certas pessoas hoje em dia. Alguns, logo que Deus lhe concede uma pequena graça, não sabem se conter e se põem a falar a respeito, sem a permissão de Deus. E até confidenciam com alguém que, justamente como eles próprios, talvez compreenda muito pouco de que coisa se trata. Por tal razão, nestes tempos, acontece com frequência que essas pequenas manifestações da graça são negadas a tais pessoas faladeiras, ao passo que são concedidas a quem já tem muitas delas. Evitem, portanto, meus caros filhos, as exteriorizações não autorizadas, pois atualmente não se encontram muitas pessoas com o iluminado dom do discernimento. Não é preciso divulgar demasiado apressadamente e sem autorização as graças celestes. E se Deus permitiu a São Paulo revelar-nos isso, ele o fez para nossa vantagem e advertência. Ou seja, quando Deus concede a alguém de nós, sem mérito, sem graça preventiva, não é preciso se admirar se em seguida Deus manda também o sofrimento, como fez com o dileto São Paulo. Os dons de Deus, com efeito, são concedidos por causa do sofrimento. E se chegam antes do sofrimento, deverão demonstrar-se como verdadeiros por meio dele. Com efeito, o sofrimento é sumamente purificador e frutuoso para a alma. Deus prova com grandes sofrimentos todos os seus diletos santos. Por esse motivo, Deus autorizou São Paulo a desvelar no seu sofrimento. Lemos com efeito na carta de hoje, conforme 2 Coríntios 12, 9 e 10. Que ele viveu em grande tribulação e em várias prisões, manteve-se inabalável sob os açoites e invencível nos perigos da morte. 5 vezes açoitado pelos judeus, 3 vezes batido com varas, 1 vez lapidado, 3 vezes naufragou, 1 dia e 1 noite passados sobre o abismo, viagens inumeráveis, perigos de rios, perigos de ladrões, perigo dos pagãos, perigos no deserto, perigos dos falsos irmãos, fadiga e tormento por sede e frio. Conforme 2 Coríntios 11, versos 25 e 28. Meus caros filhos, além de enumerar todos esses sofrimentos, São Paulo diz também: e para que não me ensoberbecer pela grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um emissário de Satanás, que me fustigue, a fim de que não ensoberbeça. 3 vezes eu pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele me responde: basta a você a minha graça, o meu poder se exprime na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, versos 7 e 9. E assim São Paulo pode dizer: eu me vangloriarei de bom grado de minhas fraquezas, para que me se estenda sobre mim o poder de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 12, verso 9. Meus caros filhos, tende-nos o amado São Paulo mostrado quão frutuoso e doce possa ser o sofrimento, devemos nele crer e também imitá-lo. Com efeito, se decidirmos empreender uma vida reta e frutuosa, não temos outra escolha senão morrer livremente para a natureza. E trata-se disto.
que a pessoa morra livremente para todos os desejos da natureza, excetuando as necessidades honestas. E essas necessidades vitais devem ser de tal gênero que se tornem para a pessoa um estímulo para Deus. Ela deve, ao contrário, manter-se livre e desapegada de tudo aquilo que constitui o supérfluo. E saibam, na verdade, que ninguém pode compreender e experimentar as doçuras do céu, se não desprezar as doçuras da terra. Com efeito, o dileto São Paulo diz: irmãos, se vocês vivem segundo a carne, morrerão. Se ao contrário, com o Espírito matarem as ações da carne, viverão. Isso está em Romanos 8, verso 13. Conformemo-nos, portanto, ao amável exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos exorta São Paulo. Despojem-se do homem velho e revistam-se de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 4, verso 22 e Romanos 13 e 14. Meus caros filhos, existe, porém, um muito mais nobre e profundo morrer do que o morrer totalmente para a natureza. E esse morrer tão excelente consiste no voluntário morrer do espírito. Isso acontece quando o espírito, depois de ter vencido a carne e ter vencido todas as coisas ilusórias, se dirige para as coisas eternas. E justamente isso lhe fará saborear e gozar um tal modo de agir em medida infinitamente mais agradável do que as atividades procedentes conforme a natureza. E quando o espírito do homem chega a saborear e degustar as coisas sublimes, elevadas e sobrenaturais, como teve de anteriormente morrer para as doçuras naturais, do mesmo modo deve agora voluntariamente morrer para todo gozo ligado à superabundância do Espírito, confiando seu agir a Deus conforme Ele quiser. Esse abandono realiza a pobreza em espírito da qual nosso Senhor disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Vocês, porém, devem saber, meus caros filhos, que são muitas as pessoas que se agarram a si mesmas e à vontade e avidamente seguram aquilo que de radiante e saboroso lhes é dado, sem abandonar-se a Deus como na morte. Agindo assim, elas empregam de modo totalmente infrutífero os dons da graça divina. E as coisas acontecem desse modo. Deus sabe que, caso não se mostrasse mais a tais almas de modo radiante e saboroso, elas se afastariam dele. Deus então as vincula fortemente a si com alguma doce consolação, para que não o abandonem inteiramente. Essas, portanto, ainda são muito frágeis e pequenas, pois buscam a própria vontade, gostam e se entregam à aparência, em vez de à substância. Além disso, são ainda inteiramente exteriores e renunciam a se tornarem pessoas interiores, e desse modo enganam-se gravemente. Outras pessoas, ao contrário, que se abandonaram e doaram totalmente a Deus, sabendo receber e aceitar dele do mesmo modo tanto a doçura como a amargura, mesmo que viesse a faltar-lhes a luz e o gosto, não se separam de Deus. Elas sabem colher o essencial, em vez da aparência, e são também pessoas interiores. Saibam, portanto, meus caros filhos, que quem realizou esse voluntário morrer no nível do espírito e da natureza, notem bem, este abriu em si uma brecha profunda. Tem, contudo, necessidade urgente de uma boa defesa. Deve permanecer constantemente vigilante e manter-se em suma humildade. Com efeito, os inimigos infernais não dão trégua e procuram a cada momento como novamente enleá-lo. Meus caros filhos, um perfeito abandono de toda a nossa natureza constitui um ótimo e frutífero início, que pode se realizar apenas naquela verdadeira humildade de que São Pedro fala. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo oportuno. Isso em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Aprendamos, portanto,
a realizar com profunda e autêntica humildade uma verdadeira morte do espírito, de modo que se Deus nos tirasse de novo a doçura do espírito que nos inunda, nós saberíamos devolvê-la a Ele, renunciando à nossa avidez e sem alimentar mais nenhum desejo. A esse respeito, assim se exprime São Dionísio: quando Deus vem habitar em minha alma, sinto-me de tal modo repleto de alegria que nada mais me falta. E ainda que Deus me concedesse que por toda a minha existência todas as criaturas me estivessem submetidas como a Ele, também então eu não me sentiria tão perfeitamente feliz como com Ele. Todavia, se Ele me subtrair sua presença sensível, então o desejo dele me invadirá. Mas quando experimento esse desejo, estou errado. Com efeito de Salomão, encontraremos repouso e paz em todas as ações de Deus. Ora, se Dionísio considera esse nostálgico desejo de Deus como uma carência, significa que ele reconhece que ainda não possui um profundo abandono. O abandono máximo consiste, com efeito, no total entregar-se e esquecer-se. E isso se realiza apenas naquelas pessoas que saborearam a Deus. Meus caros filhos, o homem deveria se dedicar assiduamente a adquirir o senso de Deus, para ser capaz, com seu auxílio, de superar e ir além de todas as criaturas e assim alcançar a Deus. Aí seria instruído pelo Espírito Santo, mediante cuja luz aprenderia a dispensar todas as coisas criadas, de modo que pudesse dizer com o dileto Agostinho: todas as criaturas são para nós um caminho para Deus. Qualquer coisa que o homem vê e ouve, aquilo que deseja e como deseja, tudo isso deve fazê-lo servir para o melhor. O homem deveria buscar com sua razão e com grande humildade ir além das criaturas e nisso firmemente perseverar até esquecê-las completamente, e além disso recolher-se tão frequentemente e intensamente até saborear mais apenas o único gozo de sua alma e o amado de seu coração. É o que São Paulo entende quando diz: quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. 1 Coríntios 6, verso 17. Nesse caminho de transformação, o Espírito se anula e se torna um único uno, no uno. Toda vez que o homem ousou aventurar-se e mergulhar nessa experiência junto com Deus, ele obteve também todas as coisas. Eis a respeito o testemunho de São Paulo: tudo me é possível naquele que me dá força. Filipenses 4, verso 13. Apressem-se, portanto, meus filhos, e esforcem-se para aprender a viver deste modo. De fato, já aqui na vida temporal, o homem pode chegar a experimentar uma alegria desmedida e sobrenatural, muito superior àquilo que todas as criaturas estão em grau de proporcionar, até o dia do julgamento. Aprendamos a deixar-nos instruir, de modo que nos tornemos os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, conforme João 4, 23. Meus caros filhos, temo que devamos prolongar um pouco mais. Com efeito, essas monjas me pediram que falasse sobre aquilo que se acrescenta para uma pessoa que vive num clausura. Direi, portanto, como deve ser uma verdadeira monja de clausura. É seu viver recolhida e retirada em si mesma, exteriormente e também interiormente. Não deve correr de um lado para o outro, olhar para fora da janela, perguntar o que aqui ou lá acontece ou aconteceu. Deveria viver e se comportar de modo tão puro e reservado que, se quisesse orar por todas as almas do purgatório, bastaria ela, de fato, para livrá-las todas. A vida de clausura não é algo pouco importante. Uma enclausurada deveria viver de modo tão puro que merecesse receber de Deus tudo aquilo que a cristandade em seu conjunto recebe por meio dos 7 santos sacramentos. Todavia, se não viver assim, não será uma verdadeira enclausurada. Uma enclausurada deveria viver de modo tal que, mesmo que fosse privada de todos os direitos cristãos, isso não causaria nenhum prejuízo para sua relação com Deus. Ora, espalhou-se, porém, o costume
de que as enclausuradas acolham de noite hóspedes e cuidem deles também pela manhã. Mas isso é tarefa de um porteiro. Dever de uma enclausurada é que observe o silêncio tanto de noite como de manhã, exceto em casos de urgente e motivada necessidade. Ela deve, devota e exclusivamente aplicar-se à oração. Uma enclausurada não deve interessar-se por hospitalidade, nem gostar de estar com as pessoas. Deve manter-se firme e constante no desapego divino, sabendo renunciar a todo instante a sensíveis, prazerosas e consoladoras manifestações divinas, e portanto por amor a Deus também a todas as criaturas. Algumas enclausuradas replicam que deveriam, por Deus, exercitar-se nas virtudes para com o próximo. Estas não deveriam entrar para a clausura, mas ir a um hospital e lá humildemente dedicar-se aos membros de Deus. Isso teria sido para elas grandemente oportuno. Tais pessoas devem, com efeito, aplicar-se àquilo que lhes cabe, empenhando-se em realizá-lo. Algumas enclausuradas afirmam: eu devo, por amor a Deus, ajudar meu próximo. Essa não é a tarefa de uma boa enclausurada, a qual, se refletir bem, pode reconhecer que nisso se esconde sua tendência natural. Uma enclausurada deveria viver de modo tão intensamente puro e tão totalmente desapegado e livre de todas as criaturas que toda a sua vida servisse de auxílio a todos os que levam o nome de Cristo. Algumas enclausuradas dizem: eu sou tão fraca em minha natureza que devo oportunamente sustentar-me, conversando com outras pessoas. Pobre natureza, como você se deixa enganar pelo conselho do diabo. Tudo isso age em vantagem da astuta natureza, por força da sugestão diabólica. Tenham presente isto. Quem entra para uma clausura para buscar qualquer outra coisa que não seja o voluntário sofrer por Deus, incorre em um equívoco. Algumas pessoas entram em uma clausura e gostam de consumir aquilo que é oferecido como esmola. Todavia andariam de muito má vontade pelos caminhos, esmolando vergonhosamente em público. Tais pessoas, sejam quais forem, levam uma vida insincera em seu eremitério. Teria sido muito mais vantajoso para suas almas se frequentassem miseravelmente as vias públicas, de modo que todas as pessoas tivessem compaixão delas. Uma enclausurada, quando entra para o eremitério, deve se consagrar de modo sincero, espontâneo e também exclusivo a Cristo crucificado, pronta para se sacrificar por todos os homens. Ele, com efeito, disse: meu Deus, por que me abandonou? Conforme Mateus 27, verso 46, e Marcos 15, verso 34. Meus caros filhos, a dileta Maria Madalena foi uma verdadeira eremita. Com efeito, viveu renunciando espontaneamente ao auxílio por parte de qualquer criatura. O Pai Celeste enviou seu Filho unigênito para sofrer na natureza humana, ao passo que nós queremos nos subtrair a qualquer sofrimento. Com efeito, fazemos aquilo que queremos e o fazemos como queremos. Contudo, se quisermos obter a mais segura, acessível e rápida brecha, então não poderemos fazer mais que imitar, em alguma medida, no sofrimento, o verdadeiro modelo. Todavia, um pouco de consolação provém do fato de que o Pai Celeste está próximo de nós. Não de fato tão severamente como esteve próximo de seu Filho unigênito. Tenham presente isto. Caso acontecesse que nós, com plena determinação, nos oferecêssemos a Deus na dor, prontos para sofrer livremente e de boa vontade tudo aquilo que Ele, por meio de nós, deseja sofrer, e também com a intenção de não escapar da dor que Ele quisesse derramar sobre nós, saibam que justamente então o Pai Celeste reconhece que chegou o momento de libertar-nos de todo sofrimento e de nos tornar plenos de sua sobrenatural, sensível e alegre consolação. Reflitam. Uma pessoa que experimentou tudo isso, caso se encontre diante de um alegre período de festividade, não saberá mais apreciar nenhuma festa terrena. Não se alegra nem com o Natal, nem com a Páscoa,
nem com Pentecostes, nem com qualquer outra ocasião festiva, mas alegra-se unicamente com o pensamento do grande e celeste banquete nupcial. Quando Deus nela derrama sua graça sobrenatural, sensível e alegre em qualquer período do ano que isso aconteça, então se realizam para ela todas as festividades. Por esses motivos devemos acolher de bom grado o sofrimento que vem nos visitar. Meus caros filhos, qualquer pessoa que chegasse por meio do sofrimento a essas sobrenaturais, sublimes e deliciosas núpcias se tornaria sobremaneira sábia, equilibrada, corajosa e perfeita, totalmente aberta ao influxo do Espírito Santo e, portanto, em grau de discernir aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser deixado de lado. A este ponto, também todas as suas obras se tornarão frutuosas. De tudo isso, ela, porém, nada retém para si, mas continua a alimentar uma grande humildade. Considerando-se uma serva inútil, mantém, além disso, uma amorosa e infantil comoção, temendo apenas não agradar em tudo seu amado. Quando uma pessoa chega a tanto, então desaparecem todos os seus comportamentos pessoais anteriormente adotados, para deixar espaço a uma vida cristã sumamente linear e sincera, a ponto de se tornar incompreensível para todos os outros, a menos que exista uma outra pessoa que tenha experimentado os mesmos dons de graça e as mesmas núpcias. Meus caros filhos, queira a eterna verdade ensinar-nos a sofrer experimentando o sofrimento, para poder passar pelo sofrimento e daí chegar à sobrenatural, alegre e solene festa de núpcias. E agora levantem-se em nome do Senhor e recitem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Amém.